seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação estar aqui com vocês, esse povo eleito, esse povo de Deus, povo de caminhada, povo de compromisso, para falar um pouquinho sobre Josué, né? Essa pessoa chamada por Deus, enviada por Deus para concretizar uma grande missão, que era a realização do projeto de Deus em favor do seu povo. Qual era o projeto de Deus? Que o povo tivesse uma terra boa, uma terra fértil, onde fosse possível viver o amor, a justiça, a fraternidade. Esse era o projeto de Deus e a pessoa escolhida foi Josué. E uma palavra animadora para Josué antes dele iniciar a missão: ser forte e corajoso, tenha firmeza, determinação. Tudo na nossa vida requer de nós determinação, firmeza, coragem. Sempre que nos propomos entrar num caminho novo, sair de atalhos duvidosos, de atalhos perigosos, nós contamos sim com a força de Deus, com a graça de Deus, porque sem Deus nós podemos fazer muito pouco ou quase nada, mas precisamos de firmeza e determinação para atingir os objetivos, para conquistar e apropriar-se do nosso propósito, seja lá qual for na vida. Para podermos conquistar e apropriar-se dele, é preciso firmeza, coragem e determinação. E foi exatamente o que Deus pediu para o profeta, que ele tivesse essa coragem. Qual era a missão de Josué? Era conquistar o dom de Deus. Dom de Deus é dom, é graça, é gratuidade, é oferta. Mas sempre que Deus vem ao nosso encontro com um dom, com uma graça, com uma oferta, com um propósito, Ele espera de nós também a nossa contribuição, a nossa contraproposta. E o projeto de Deus era construir uma sociedade justa e fraterna, que lembrasse o paraíso perdido desde os nossos primeiros pais, representados por Adão e Eva. Reconstruir esse paraíso, conforme o projeto que é descrito no livro do Deuteronômio. A luta é do povo, o dom é de Deus. E essa luta do povo era na solidariedade, que só terminaria com a posse de todos da terra prometida. Deus estava presente, Deus não abandonou o povo, mas Deus deixou que o povo sentisse o seu poderio, as suas capacidades para administrar esse dom de Deus. E toda a população estava envolvida nessa conquista. A conquista é a ação do homem com um plano estratégico. Qual foi o plano estratégico montado por Josué? Primeiro, a espionagem, sondar as aptidões, ver as qualidades, conhecer os nossos limites, reconhecer as nossas fraquezas, os nossos limites e os problemas que nos cercam, fazer essa sondagem. E depois da sondagem feita, é preciso coragem, firmeza e determinação. Por que é que Deus não deixou a terra ser invadida sem luta, sem dificuldade? Porque se Deus facilitasse o caminho, o povo entraria sem dificuldade, mas seria assim como marionetes, que Deus vai comandando e dando pronto. A alegria do povo é a conquista, é dizer: Deus me ajudou, mas eu fiz a minha parte. Disse que certa vez uma pessoa comprou uma terrinha e a terrinha estava ruim, cheia de espinho, de mato, a casinha caindo, né? E o homem lá sozinho cuidando da terrinha para dar um jeito, para ver se produzia alguma coisa. Passou uma pessoa: ei, meu amigo,
mas a terra é ruim, será que você vai dar conta? Ele falou: meu filho, eu e Deus daremos conta. Passou um ano, no ano seguinte a mesma pessoa passou ali e falou: mas rapaz, como Deus agiu? Ele falou: é, meu filho, Deus agiu, mas Deus não agiu sozinho. Assim é a nossa vida. Deus age, mas Ele espera de nós a nossa contrapartida, o nosso esforço, a nossa luta, o nosso desejo, a nossa firmeza, para que Deus possa entrar e mudar a nossa vida. Se nós ficarmos assentados esperando acontecer, talvez nada aconteça. Para a gente entender esse projeto, essa proposta, essa luta de Josué com o povo, precisamos perguntar: mas afinal, o que é Canaã? O que representa Canaã para o povo? Canaã era um conjunto de cidades e estados. Cada pequena cidade e estado tinha sua administração, o seu rei. E cada um queria ser melhor, mais poderoso, mais rico do que o outro. Com isso que cada rei explorava o seu povo de tal maneira que reduziu as pessoas a trabalhos forçados, a extrema miséria e até a prostituição, como é o caso de Raabe, aquela senhora que caiu na vida porque ela não tinha outra opção, sozinha, como se manter, e ela optou por essa vida fácil. Mas também Deus aproveita das pessoas que vivem em situação que nós apontamos como uma situação errada na vida, até para nos ajudar a fazer o nosso caminho. E foi essa mulher prostituta que acolheu aqueles homens que foram espionar uma das cidades, Jericó. Ela acolheu e ajudou as pessoas a fugirem da cidade sem risco. E ela também, a partir daquele momento, fez parte do grupo dos que iam conquistar a cidade. Evitou a perseguição e a morte daquelas pessoas, promovida ou imaginada pelo rei de Jericó. No centro de tudo isso, dessa busca, dessa luta, dessa conquista, o objetivo era, de acordo com a aliança de Deus, construir uma sociedade nova, uma sociedade que envolvia também os descontentes daquele povoado de Jericó e de outras cidades e estados. Era um projeto de Deus que vinha ao encontro da necessidade do povo. E esta aliança era feita com Javé e o povo eleito, o povo escolhido por Deus desde Abraão. E muita gente começou a fazer parte, aquela gente marginalizada, explorada, e até aquelas mulheres que viviam de uma vida duvidosa, com o único jeito de se manter vivos, de ter o que comer. Depois nós lemos também Josué, o profeta Josué, a travessia pelo Rio Jordão. Essa travessia pelo Rio Jordão é um intermédio entre a travessia pelo Mar Vermelho, a travessia a pé enxuto, a travessia que trouxe medo, susto, insegurança, mas que todos contaram com a presença de Deus. E essa travessia lembra uma liturgia bem preparada, bem planejada, bem organizada. Essa travessia foi na forma de uma grande procissão, celebrando antecipadamente a vitória do povo. Antecipadamente porque eles contavam com a proteção de Javé. Quem fazia parte dessa procissão? O povo de Deus, o povo eleito, os sacerdotes e também a arca da aliança. A arca da aliança era assim o sacramento, o sinal concreto da presença de Deus no meio do povo. Fizeram assim uma travessia alegres, contentes, em forma de procissão, com uma grande liturgia, celebrando a vida, celebrando a liberdade, celebrando o caminho da libertação, celebrando a segurança que eles tinham da presença de Deus. Assim a nossa vida
deve ser uma grande liturgia. A liturgia da esperança, a liturgia do caminhar com Deus, a liturgia de ter Deus presente em todos os momentos da nossa vida, a liturgia de saber que Deus não nos abandona, nem mesmo nos momentos mais cruciais da nossa vida, quando a gente já não vê mais saída. E o povo assim foi conduzido à terra prometida, na fé, na certeza da presença de Deus e nessa confiança de que não estavam caminhando sozinhos. A terra foi conquistada por Israel. E nessa conquista, Israel, o povo eleito, o povo escolhido, guiado por Josué, implantou uma nova sociedade, uma sociedade justa e fraterna, uma sociedade onde todos os filhos de Israel podiam ter a sua propriedade, estabelecer-se com a sua família, criar um projeto novo, onde não havia explorado e nem exploradores. Qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é recriar o paraíso perdido, onde todos são irmãos, onde todos acolhem Deus na sua caminhada, onde todos celebram a liturgia da vida, onde reina a justiça, a igualdade e a fraternidade. E esse caminho de libertação já teve início desde quando Deus selou a sua primeira aliança com Abraão. Sai da tua terra, vá para a terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de ti o pai de uma grande nação, tão grande quanto a areia das praias do mar. Vou te dar uma terra fértil, uma terra boa. Abraão partiu sem saber onde ficava essa terra, confiando tão somente que se Deus chamou, Deus o conduziria. E ele foi dos primeiros a habitar Canaã, que teve que sair por causa de uma grande seca. E aí outros tomaram posse da terra, assim que a terra precisou ser reconquistada. E esse processo de libertação foi reiniciado com Moisés, convidado por Deus para a libertação do povo da opressão, da escravidão e da injustiça no Egito. Moisés, assim como Josué, acreditou no projeto de Deus, colocou a sua vida em risco, porque ele estava jurado de morte, enfrentou o faraó, operou prodígios, mas não desistiu, enfrentou dificuldades. Quando Moisés se viu diante do mar e atrás a poeira do exército perseguidor, mas nem por isso ele desistiu, porque ele tinha certeza: se Deus me convidou, Deus me assiste, Deus está comigo. E nessa certeza, nessa confiança, a atitude de Moisés de tentar acalmar o povo diante daquele dilema, o mar na frente e o exército atrás. E ele, nessa fé, nessa confiança, apela a Deus pedindo socorro, pedindo ajuda. E foi então que com o seu bastão ele conseguiu separar as águas e atravessar a pé enxuto. Depois Moisés teve que suportar a intempérie do deserto durante 40 anos, o tempo de uma geração todinha sobreviver no deserto, com sede, com fome, com calor, perdendo quase tudo que possuía. Muitos perderam a vida, quase todos os homens perderam a vida nessa travessia, e Moisés firme, porque ele sabia, esse é o projeto de Deus, levar o povo para uma terra fértil, para um lugar onde as pessoas podem viver com justiça e liberdade e celebrar a liturgia da presença de Deus na vida. E o deserto, para que serviu 40 anos de deserto? Para reeducar o povo na fé, para reeducar o povo no projeto de Deus. Um povo escravo, que já não sabia mais o que era ter um dia de descanso, que já não sabia mais o jeito certo de celebrar Deus, de prestar culto a Deus.
Então foi necessário 40 anos de deserto para que esse povo fosse reeducado. E Deus celebra com Moisés uma nova aliança. Entrega a ele os mandamentos, não como uma forma de opressão, mas como uma forma de libertação. Se vocês forem fiéis aos mandamentos, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. E no deserto, Moisés se lembra de que para fazer parte do povo de Deus, era preciso levar na carne a marca, o sinal de pertença a Deus, que era a circuncisão. E novamente, Moisés resgata esse jeito de fazer parte do povo de Deus, assim que todos os homens novamente foram sacrificados, foram circuncidados. E assim o povo de Deus, marcado por esse sinal, depois de errar durante 40 anos, levar em frente a jornada. Nem Moisés chegou à terra prometida. Ele passou essa tarefa a Josué, o seu irmão. E Josué então foi a pessoa eleita, a pessoa escolhida para fazer a travessia com o povo. Essa etapa entre a escravidão, a passagem pelo mar, é marcada de novo por essa passagem pelo Rio Jordão. Também uma travessia a pé enxuto, uma travessia marcada pela liturgia, pela procissão, pela caminhada e a presença de Deus, que eles tinham certeza representada pela arca, que era o sacramento de Deus. E Deus continua caminhando com seu povo. Por nenhum momento, apesar das dificuldades, apesar das infidelidades do povo, apesar de adotarem de novo os deuses pagãos daquele vale de Canaã, Deus sempre de novo resgata o seu povo. Por fim, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, para selar a única e eterna aliança com o seu próprio sangue. Jesus chegou na plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, quando o povo de Deus, o povo eleito, depois de tanto sofrimento, depois de tantos tropeços, tantos erros, tantas quedas, tanto perdão, tanta misericórdia, chegou no tempo certo para acolher o enviado de Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Jesus se apresenta como um novo Noé, como é o novo Josué. Para quê? Para dizer ao povo o seu programa de libertação, quando ele diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu e consagrou com a unção. Para quê? Para anunciar a boa notícia a quem? Aos pobres, para proclamar a libertação aos cegos, a recuperação da vista. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Durante todo esse tempo de peregrinação, de luta, de conquista, de acertos e erros, de retorno à escravidão na Babilônia, Deus manda o seu próprio Filho, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que se faz gente, que se faz pessoa e traz o seu programa de vida. Deus vem ao seu encontro, Deus vem ao encontro do povo, vem ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que já não vislumbram mais um caminho, que já não vê mais uma luz no fundo do túnel. Ele vem ungido e consagrado pelo Espírito Santo para fazer o seu programa de vida, levar a boa notícia. Qual era a boa notícia que Jesus veio trazer? Ele veio trazer a boa notícia de que aqueles que não enxergam, que não conseguem ver, que estão perdidos nas trevas do erro, da escravidão, da opressão, dominados pelos deuses pagãos, Jesus veio com uma luz para clarear a vista daquelas pessoas que já não conseguem mais enxergar. Ele veio para anunciar a boa notícia de que Deus continua presente na vida do povo.
E esse mesmo Deus continua presente também na nossa vida, nos momentos difíceis, no momento de incerteza, no momento de escuridão, no momento em que a gente já não sabe mais o caminho, por onde seguir. Esse mesmo Deus está presente. Ele não nos abandona em momento algum da nossa vida. Qual foi o programa de ação de Jesus ao longo dos seus mais ou menos 3 anos de missão? Apenas 3 anos. Mas como disseram dele, ele fala com autoridade. Como Jesus falava com autoridade? Porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Ele vivia aquilo que ele realizava. Dava o seu testemunho que ele realmente estava em Deus e em nome de Deus ele vivia e operava curas, milagres, libertação, curava cegueira, acolhia pobres abandonados, tocava nos leprosos, raça excluída da sociedade pela doença, acolhia prostitutas, pessoas marginalizadas, usadas, exploradas como objeto de prazer de alguns. Esse foi o seu programa de vida e foi o seu grande ensinamento durante esses longos anos. E a sua palavra, a palavra de libertação. Deus é o Deus amor, é o Deus misericórdia. Por mais que pensemos o que significa o amor de Deus, é grande demais para a nossa cabeça, para os nossos limites. Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos ama apesar dos nossos erros. Ele nos ama apesar das nossas fraquezas e usa de misericórdia. A misericórdia de Deus, no dizer do Evangelho de João, é muito maior do que o nosso pecado, do que o nosso erro. Olhando para esse processo de libertação do povo, dos oprimidos, dos pobres, dos marginalizados, talvez podemos perguntar: e hoje, qual é o nosso papel? Penso que nós podemos fazer assim uma comparação, um paralelo entre a ação libertadora desde Moisés até Jesus. Qual será o nosso papel hoje diante da sociedade em que vivemos? Nós precisamos da força de Deus, sim. Precisamos de muita oração. Precisamos de muita força, de muita determinação, de muita coragem para encarar esse mundo e termos atitudes de firmeza e coragem, como foi a atitude de Josué, quando Deus diz: ser firme e corajoso, que ele tenha determinação. E olhando para esse processo de libertação do povo, eu penso assim que a campanha da fraternidade de 2019 nos leva a colocar também no lugar de Josué, chamado, escolhido, ungido e enviado para continuar a libertação total do povo, introduzir esse povo na terra prometida, dando ao povo dignidade de povo de Deus, povo eleito, povo que Deus acompanha com determinação em todos os momentos. Podemos também ver Jesus que veio para trazer vida e vida em plenitude. E nós olhando a nossa realidade, quanta gente que não tem vida em plenitude, quantos irmãos nossos que pelejam tanto, que lutam tanto, que não têm o pão diário suficiente para saciar a sua fome. Quantos irmãos nossos que vivem amargurados por tantos vícios, da droga e tantas outras coisas, de prostituição. Quantos irmãos nossos que vivem assim. Talvez Deus, nesse ano da campanha da fraternidade, que fala justamente sobre como cuidar da vida, como dar melhor qualidade de vida, talvez Deus esteja nos chamando, nos conclamando, como a Moisés e Josué, para que tenhamos uma atitude nova. Somos também o povo eleito, o povo escolhido. Esse povo em que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Uma cabeça sozinha nada pode fazer. Um corpo sem cabeça é morto. E Cristo, a cabeça desse corpo misterioso que é a igreja, veio para trazer a libertação,
a paz, a justiça para todos. E nessa quaresma nós somos chamados a tomar atitudes novas, atitudes concretas. Primeiro somos convocados ao jejum. Nós, pelo menos mais antigos, aprendemos que jejum é passar fome, é ficar sem comer, é privar de alguma coisa. E hoje a igreja diz que o jejum é mais do que isso, que talvez o jejum mais difícil é o esvaziamento de nós mesmos, o esvaziamento da nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa alta consideração que temos por nós mesmos, de nos acharmos até melhor que os outros, porque não somos como os demais, não estamos na vida dos vícios, dos erros, o esvaziar-se de si mesmo. É o expropriar de alguma coisa para que o outro tenha um pouco mais. É a libertação para que sejamos um só povo em Cristo, para que sejamos como o povo de Josué. Todos tiveram seu quinhão de terra, todos puderam viver em paz, com fartura e harmonia. O jejum também é essa receptividade do mistério da vida, morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Receber tudo isso como um grande dom de Deus. O maior dom de Deus é a doação do seu próprio Filho. E como Jesus mesmo disse, eu dou a minha vida, eu vou livremente, ninguém me obriga. Se eu pedisse, meu Pai mandaria legiões de anjos para me defender. Receber esse dom, esse mistério, na adoração, na humildade, no reconhecimento de que se somos e temos alguma coisa, se temos a esperança da ressurreição, se temos a esperança da vida eterna, nós devemos a esse grande mistério da vida, morte, ressurreição e glorificação do Senhor Jesus em defesa da verdade que defendeu em seu programa de vida e ação até a cruz, onde ele entregou tudo a seu Pai. Somos também convidados nessa quaresma à esmola. Esmola não é dar uma migalha, não é doar uma moeda. Esmola é a partilha, partilha de vida, partilha de bens, partilha da amizade, partilha do apoio mútuo, como diz São Paulo, suportai-vos uns aos outros. Suportar um ao outro não é dizer, bom, não tem jeito mesmo, vou fazer o quê? Mas é ser um suporte, oferecer o ombro, ser muleta, ser bengala para aqueles que são fracos na fé. Esmola também usar de misericórdia, é cuidar dos fracos, fraco na fé, fraco no corpo, fraco na alma. Esmola também entrega de si mesmo, do seu tempo, do seu horário livre, até do seu descanso semanal, porque essa é a dinâmica do amor de Deus. É a partilha, a misericórdia, o cuidado, a entrega. Oração. Temos que ser pessoa de oração, de muita oração. Não que Deus precise da nossa oração. Nós é que precisamos da força do alto para podermos ser sal da terra, luz do mundo. E a nossa oração tem que ser também uma oração de escuta, de silêncio, de meditação, de ler e acolher a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que nós lemos, ouvimos, acolhemos, vai nos ajudar a transformar a nossa vida. A oração que transforma e que desperta cada um de nós para a sensibilidade como caminho do direito e da justiça. A oração que nos leva a sensibilizar pelo outro, pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. Fazer a nossa travessia, assim como o povo hebreu fez a travessia do mar, a travessia do Jordão. Nessa quaresma nós também somos convidados a fazer a nossa travessia. Que travessia? Fazer o caminho da conversão, conversão do coração, conversão pessoal, conversão comunitária e social, que torna visível a salvação paterna de Deus. Somos convidados a assumir com a nossa vida, com as nossas atitudes,
o papel de Josué, de Moisés e de Jesus. E neste ano, a igreja nos apresenta como as políticas públicas, que não é somente ação governamental, mas é também a relação entre diferentes e determinados problemas que ajudem o povo a garantir seus direitos. É uma dificuldade grande, mas que nós temos que encarar. É a proposta da campanha da fraternidade deste ano. Olhar a necessidade do outro, colocar-nos à disposição, olhar para as políticas públicas e ver na nossa oração, na escuta da palavra de Deus, onde é que a nossa ação concreta pode ser eficaz para que os outros também tenham direito a gozar um dia como esse, como nós aqui, que podemos estar aqui, participar desse encontro, dos momentos de oração, dos momentos de lazer. Quantos não têm essa oportunidade? Onde é que nós vamos entrar nessas políticas públicas para que o nosso irmão possa gozar esses benefícios que nós gozamos? Nas políticas públicas existem muitas brechas onde nós cristãos podemos entrar, dar a nossa palavra, oferecer um pouco daquilo que nós possuímos, para que o povo tenha vez e voz, para que o povo não perca os seus direitos já conquistados a duras penas. Ou será que nós nos encolhemos em nós mesmos, na nossa intimidade com Deus, na nossa oração pessoal, sem olhar do lado e ver a necessidade do outro? E para mais nos comprometer com esse grande projeto das necessidades do irmão e dessas políticas públicas mal encaminhadas, talvez por falta de cristãos, talvez até pela nossa falta de compromisso, de empenho, o Papa Francisco proclama o mês de outubro como mês missionário, uma missão extraordinária, tendo como tema batizados e enviados. Nós aqui, batizados, somos também enviados em missão no mundo. E nesses que são enviados, que são batizados, são também convocados a participar dessas políticas públicas que constroem a justiça e a fraternidade. Isso está em nossas mãos. Talvez não vamos mudar o mundo, mas se nós conseguimos alguma coisa, se nós conseguimos bem-estar para uma pessoa, é alguma coisa menos a causar sofrimento, é uma pessoa menos sofrendo. De que vale passarmos estes dias reunidos em festa, se ao sairmos para o cotidiano, nossos olhos continuarem fechados, nossos ouvidos tapados para o grito do irmão, tapados para o grito de tantas famílias que sofrem pelos vícios das drogas, de tantas crianças maltratadas, humilhadas, violentadas, de tantos jovens abandonados, sem direito, sem lazer, sem eira nem beira, como diz o outro, perambulando de um lado para outro. Isso faz parte, sim, das políticas públicas, que talvez alguém de nós tenha uma inspiração divina para tomar uma atitude. De que adianta passarmos esses dias aqui e sairmos de braços cruzados e dizer: foi tão bom, foi maravilhoso, foram uns dias lindos, com muita oração, com a Santa Missa, com pregações, mas foi bom para quem? Só para a minha pessoa e os outros. Então nós vamos saindo daqui com esse propósito. Concretamente, o que podemos fazer para que o irmão nosso tenha melhor vida, melhor qualidade de vida, para que o irmão nosso tenha uma vida mais humanizada. E o convite da igreja, que a igreja nos faz nessa campanha da fraternidade, sermos conscientizadores, formadores de consciência como Moisés, que através da formação da consciência do povo, concretizou essa marcha pelo deserto, essa passagem pelo Mar Vermelho. Claro que nem todos seguiram Moisés, que nem todos acreditaram na palavra dele, mas aqueles que acreditaram chegaram à libertação, chegaram a ser um povo, o povo de Deus. Que nós saímos daqui fortes e corajosos como Josué, que traçou estratégias para construir uma sociedade nova, uma sociedade justa e fraterna. Ser mais ousados como Jesus, abrindo os olhos
dos que não conseguem ver a realidade. Mais corajosos e ousados, curando ouvidos surdos da boa notícia, levando a boa palavra, confortando, animando. Que nós possamos sair daqui curando doentes por ignorância, porque acham que o bem é mal e que o mal às vezes é um bem, para que possamos gerar esperança de uma nova sociedade, para que possamos recriar aqui na terra um pedacinho do paraíso perdido, para que nós possamos desde já gozar, antecipar o gozo da bem-aventurança eterna. Ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos em comunidade, nós nos salvaremos com os irmãos. Ninguém de nós vai ter coragem de chegar diante de Deus e olhar para trás e dizer: olha, quantos ficaram na estrada que eu poderia ter estendido a mão e não fiz. Que nós possamos durante esse ano, a partir dessa quaresma, nessa proposta da campanha da fraternidade, nos integrarmos nessas políticas públicas e de alguma forma abrir caminhos novos, facilitar a criação de uma sociedade mais justa e mais fraterna, onde nós possamos olhar um para o outro, como diz o Papa Francisco, com um sorriso nos lábios, com brilho nos olhos, porque nós estamos juntos nessa caminhada em busca da terra prometida, da concretização do projeto de Deus, numa terra onde haja justiça, onde haja fraternidade. Amém.